Vamos dar início agora à modelagem das ligações da plataforma. Para a modelagem das ligações, nós vamos estar usando esse menu lateral, que traz todas as macros que são possíveis fazer dentro do programa. Aqui nós temos mais algumas. E virando a página, aqui temos mais macros. Nós vamos estar dando uma olhada em cada uma delas, vendo como é que elas funcionam, lembrando sempre que a aplicação das macros vai estar sempre vinculada ao projeto básico, né? O projeto vai trazer qual é a ligação necessária e o programa então fornece essa ferramenta para facilitar tanto a parte de precisão de lançamento dessas estruturas, né? Como também agiliza o processo, né? Porque nós automatizamos a modelagem das ligações dessa forma. Então nós vamos começar aqui pela macro mais simples e usual para fazer ligação de viga com viga, que é essa macro 141, aqui no ladinho. Se você clicar com o botão direito, ela abre a janela com as configurações e aqui então nós podemos colocar todos os parâmetros que são necessários para nós fazermos então o lançamento desta macro. Então vejam que aqui nós já temos 10 milímetros configurado, aqui 1 milímetro, nós costumamos deixar esse 1 milímetro de folga para facilitar a montagem em campo, né? Então essa primeira aba já tá feita. Vamos então aqui para a geometria dos parafusos, que é a segunda aba que ela nos traz. Então aqui nós vamos configurar o espaçamento do parafuso. Nós vamos aplicar essa macro num WD 410x46, é essa viga aqui, tá? Então para um WD 410, que tem uma altura de mais ou menos 400 milímetros, nós podemos usar 4 parafusos. Então vou colocar 4 parafusos com um espaçamento de 70 milímetros. E vamos usar um furo borda de 35, então esse aqui é a distância do último parafuso até a borda da cantoneira, né? Que 35 é o usual para um parafuso de 3/4. Nós temos a opção de deixar ela configurada a partir do topo da viga, ou nós podemos aqui mudar para o centro. Se eu mudo para o centro, eu posso tirar esse valor e o programa vai lançar então essa ligação no meio da viga, tá? A princípio nós vamos deixar assim mesmo, mas se precisar a gente volta aqui, muda para o top e coloca um valor que seja o valor necessário. Vamos então para a próxima aba. Aqui no caso, se nós tivermos uma viga como essa chegando dentro de uma coluna, mas por algum motivo então ela é um perfil mais largo que a coluna, daí nós vamos precisar configurar esses recortes para que a viga possa então estar encaixando dentro da coluna. No nosso caso aqui nós vamos fazer viga com viga, não precisamos nos preocupar com isso aqui. E na última aba é uma aba onde nós vamos configurar então as cantoneiras em si e o parafuso. Então vamos colocar o nosso prefixo, um traço aqui, podemos deixar V de viga. Na cantoneira vamos usar então um L de 76, que é uma cantoneira de 3 polegadas por 6.3. O material já está ok, a classe está ok. Vamos deixar então o parafuso de 3/4, que nós já tínhamos aqui no começo colocado, aqui na geometria já tínhamos usado um furo borda apropriado para o parafuso de 3/4. E a folga dele, nós vamos usar 1,95 para que o furo no final seja de 21 milímetros, que é o furo usual das brocas que são usadas nas fábricas, né? Então o nosso parafuso é de 3/4 e o furo deve ser de 21 milímetros. Então sempre essa tolerância ela vai estar dando o tamanho final do furo onde nós vamos estar colocando o nosso parafuso.
Se for necessário fazer um furo alongado, nós vamos usar aqui então essa parte da janela, onde nós colocamos aqui o valor do furo alongado e dizemos se queremos ele alongado nas cantoneiras ou na viga. Isso pode ser necessário, né? Dependendo do projeto que nós estejamos trabalhando. Muito bem, então nós aplicamos essas propriedades, então está tudo configurado, a gente aplica, damos um OK e vejam que aqui ele já pergunta qual é a primeira viga e qual é a segunda viga. Então o programa lança a nossa ligação pronta, inclusive com o recorte da viga. Vejam aqui que a viga está recortada, tanto na aba superior quanto aqui na lateral. Eu vou dar um Ctrl Z, vejam que antes ela estava entrando na outra viga, né? Voltando aqui, a macro ela já lê qual é a interface de uma viga com a outra e já faz o recorte. Se eu precisar editar essa macro, eu tenho que vir aqui e colocar essa anotação de CO de componente. Então, quando eu clico aqui em CO, eu venho e clico em cima da cantoneira e ele vai selecionar como uma única coisa, que é a nossa macro. Aí eu consigo fazer a edição, né? Se eu me mantiver em PC, que é de partes, a hora que eu clico aqui, ele seleciona as partes avulsas da nossa ligação e eu não consigo editar. Então, vamos colocar aqui em CO, clico 2 vezes, nós conseguimos abrir e podemos então colocar uma cantoneira maior. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma cantoneira de 102, né, 4 polegadas. Veja que ele já altera, né? Venho aqui na geometria, já arrumo aqui a posição dos parafusos, né? E posso aumentar também a quantidade. Enfim, a gente faz a edição da forma que quiser. E daí nós vamos ter então também a variação dessa ligação de cantoneira dupla, que é a ligação 141. Logo abaixo dela aqui, veja que quando a gente passa o mouse por cima dá para ver o número. Então, já abaixo aqui nós temos a 141.2, que é para o caso de eu ter 2 vigas. Então, ela é configurada da mesma forma que a outra. Nós vamos ter a figura aqui mostrando as 2 vigas chegando uma de cada lado. Vamos configurar aqui os parafusos da mesma forma. Vejam as mesmas configurações que nós usamos antes. Aqui, se for necessário fazer o recorte da viga, e a configuração de prefixos, a cantoneira, que vai ser a cantoneira de ligação, e o parafuso. Aplicamos, então, essas propriedades e vamos aplicar aqui onde eu tenho 2 vigas, uma chegando de cada lado. Vamos clicar aqui com o botão esquerdo do mouse, a primeira viga, a segunda e a terceira. Então vejam que ele já lança as 2 cantoneiras, as 4 cantoneiras, na verdade. Temos também a macro 184 e 185, que são 2 macros de single plate, que é uma macro para lançar uma ligação com uma única chapa. Pode ser tanto viga com viga, como coluna com viga. A ligação de cantoneira, que nós acabamos de ver, ela também funciona coluna com viga. Vamos entrar então aqui na macro 180, temos a 185 e a 184. Então vamos aplicar aqui, vamos abrir a 185, abre a nossa janela de diálogo, né? Então a configuração é sempre da mesma forma. Nós temos aqui as abas por onde nós vamos passar e vamos configurar então a macro da maneira como for necessário. Então nós vamos deixar aqui esse parâmetro zerado, então que a nossa nervura fique justa na viga onde ela vai ser colocada.
Aqui é a folga que nós temos por causa dos perfis laminados, que às vezes é necessário colocar uma folga para facilitar também a montagem em fábrica. 10 milímetros de distância entre as duas vigas, que é usual em estrutura metálica, e podemos deixar então mais 10 aqui também de distância. Vamos para os parafusos, vamos deixar aqui 35 de furo borda, que é o furo borda para o parafuso de 3/4, vamos configurar com 35, 4 parafusos para nossa viga de altura de 400 milímetros e mais um furo borda aqui de 35. Lembrando sempre da folga do parafuso para que o furo fique no final com 21 milímetros, e se precisar fazer então furo alongado, nós vamos mexer aqui. Vamos configurar a chapa, prefixo de conjunto, vamos deixar maiúsculo. O nome chapa e espessura nós podemos estar usando aqui 8 milímetros, né, para exemplificar. O material configura conforme o projeto básico e a cor da forma que nós quisermos. Importante colocar aqui esse recorte de canto, porque vamos voltar aqui um pouquinho na figura. Esse perfil ele é desenhado dessa forma, com um ângulo de 90 graus aqui, mas sempre vai ter um cordão de solda, se for perfil soldado, ou o raio de laminação, se for perfil laminado. Então, esse cantinho aqui ele não deve chegar encostado 90 graus, porque na hora de montar na fábrica vai dar problema. Então, é importante nós, quando viermos aqui, configurarmos 15 ou 20 milímetros, dependendo do fabricante, para deixar uma folga onde passa o raio da laminação ou onde passa a solda do perfil soldado. Aqui nós configuramos quantas chapas nós queremos, então se é uma para um lado ou uma para o outro lado, então nós podemos escolher o lado da viga onde ela vai ser colocada, ou se for o caso de serem duas. Por último, se nós precisarmos de uma nervura posterior do outro lado da ligação, então nós vamos colocar aqui, se não precisarmos nós trocamos para cá, então ficaria sem nervura do lado posterior. Da mesma forma nós configuramos aqui, configuramos o recorte de canto reto. Se nós quisermos essa nervura, então nós precisamos colocar aqui a espessura, o material, a classe, o prefixo, tudo da mesma forma como foi feita para a chapa da ligação em si. Aplicamos essas propriedades, então, né? E vamos aplicar, então, a ligação. Dessa forma aqui. Veja que eu apliquei essa ligação numa viga na diagonal e ela ficou um pouco desconfigurada. Eu vou aplicar essa mesma ligação, deixa eu dar uma rotacionada aqui no nosso modelo. Eu vou aplicar a mesma ligação na viga ortogonal. Então vejam que aqui ela ficou perfeita, né? Da mesma forma como a ligação das cantoneiras, de cantoneira dupla, o programa já faz o recorte da viga, ele faz a leitura de uma viga com a outra e já deixa ela ajustada conforme necessário, tá? Por que essa aqui ficou desse jeito? Porque a viga é inclinada, então a referência que o programa pegou foi um pouquinho diferente. Nós vamos consertar esse aqui, arrumando a distância do parafuso, essa distância aqui de furo borda, né? Porque ele está lendo esse furo borda de uma forma na diagonal, então nós aumentamos aqui, por exemplo, dobramos esse valor para 70, vamos ver aqui, então você vê que já veio para o lugar, a gente mede certinho quanto precisa ser, vamos colocar 100 milímetros e a nossa ligação já fica então correta, né? Se eu estiver aqui no modo de CO, eu só entro na minha ligação e configuro da maneira como eu precisar. Vejam que aqui do lado de cá, ela ficou o furo borda na viga, ele ficou bem certinho. Do lado de cá, a chapa ficou um pouco grande, né? Então nós podemos vir aqui e configurar também para diminuir um pouquinho o furo borda do lado de cá,
como a gente achar necessário. Então essa é a ligação de single plate, né, que pode ser aplicado tanto em viga como viga com coluna. Então, só mostrando, né, se for o caso de coluna com a viga, a gente faz o mesmo procedimento, só que ele vai perguntar aqui primeiro a viga qual vai ser, mas nós vamos colocar a coluna mesmo. Vejam que o programa faz, ele funciona da mesma forma, tá? Num caso desse, a gente não deixaria só essa ligação, eu preciso enrijecer essa ligação com nervuras superiores e inferiores, né, e jogar essa ligação para fora. Então, eu poderia vir aqui na macro 1064, que é a macro de nervuras, né? Então, em vez de eu vir aqui e modelar uma chapa para fazer uma nervura, eu uso a macro de nervuras, configuro da mesma forma, né, como todas as outras macros aqui, com todas as tolerâncias que eu preciso. Podemos usar uma chapa aqui de 8 milímetros, aplicamos e vamos lançar então. Ó, ele pergunta aqui qual é o perfil e depois ele me pergunta em que ponto eu quero lançar. Então vamos colocar aqui no meio da mesa da viga, veja que ele já lança a nervura certinha, na posição que nós precisamos. Aí eu colocaria mais uma embaixo, também, no meio, e ela já está aqui. Agora nós vamos continuar configurando a ligação. Uma parte dela nós ainda vamos conseguir fazer dentro da macro, e para finalizar mesmo essa ligação, nós vamos precisar fazer de forma manual. Então vamos ver aqui. Eu vou fazer uma vista lateral dessa nossa viga para que nós possamos medir as distâncias dessa chapa de ligação até a nervura, porque essa chapa ela tem que encostar em cima e embaixo, né, para ela ficar travada. Então vamos fazer uma vista aqui em XZ, então eu pego aqui XZ, coloco na nossa viga e crio uma vista plana, onde eu consigo enxergar a ligação na lateral e consigo medir, né? Então nós vamos medir aqui quanto que falta para a nossa chapa chegar até a nervura, vejam que é em torno de 31 milímetros, e na parte de baixo é um pouco mais, em torno de 72 milímetros. E para esse também, para esse parafuso ele vir aqui para fora, que é o que nós queremos, porque se essa viga estiver dessa forma, ela não vai montar em campo, né? Os montadores terão dificuldade de colocar ela para dentro, entre as nervuras. Então nós vamos puxar esses parafusos para fora. Nós vamos ver aqui mais ou menos quanto que nós temos aqui de aba. Então 150 milímetros, mais ou menos, nós temos que puxar essa ligação uns 200 milímetros para fora. Então aqui é o CO acionado para que eu possa selecionar o componente. Clicamos duas vezes. Vamos ver aqui em bolts, e aqui nessa janela de configuração dos parafusos é que eu consigo colocar ela para fora, consigo mexer nos furos borda e deixar a chapa do tamanho que eu quero. Então, essa medida nós vimos aqui em torno de 200, para eu colocar esse parafuso lá para fora da coluna. Aqui em cima nós temos que chegar 35 mais 31, mais ou menos 62 milímetros. Veja que a nossa chapa encostou lá na nervura. E aqui embaixo era mais 72 milímetros, mais ou menos, então 107. Nós temos a chapa, então, na configuração que nós queremos. Vamos dar uma olhadinha aqui no 3D, como é que ficou. Vou colocar ela para o lado de cá para que a gente possa enxergar melhor. Então, vou vir aqui em configuração de plate e vou mudar o lado da chapa. Vejam que ela veio para o lado de cá. Agora fica mais fácil da gente enxergar, né? Agora, vamos ver aqui o que eu vou ter que fazer manual nesse caso. Vejam que aqui eu não tenho o recorte da viga feito manualmente. Por quê? Porque essa ligação aqui, ela lê a interface da coluna com a viga, né? Ela não lê a interface com as nervuras, porque as nervuras elas são uma outra entidade, né?
o programa não tem como saber que isso aqui faz parte da ligação, né? Então, essa parte nós vamos ter que finalizar manualmente. Então, nós vamos vir aqui na nossa vista plana e vamos fazer um recorte nessa viga aqui, vamos cortar ela nesse sentido para que ela não interfira com a nossa coluna, né? Então, eu vou fazer uma marcação, vou puxar uma linha aqui. Essa linha nós vamos puxar para o lado direito aqui 10 milímetros, que é a folga usual em estrutura metálica. E vamos usar então uma ferramenta de edição de peça, que é a ferramenta de corte, né? Onde eu consigo fazer o corte da viga, eu consigo tirar fora esse pedaço que está entrando dentro da coluna. Então eu venho aqui, aciono, ele vai me perguntar qual parte que eu quero cortar, eu vou selecionar a viga e ele pede aqui para eu definir a linha de corte. E a linha de corte, quando eu der o primeiro ponto, ela vai fazer uma flechinha e eu sempre vou indicar a flecha para o lado que eu quero que seja mantido da peça. Então, no caso, eu quero que seja mantida a viga. Então, vocês vejam que ela cortou e a nossa ligação ficou então perfeita. Agora, né, tem uma chapa saindo lá de dentro da coluna, as nervuras em cima e embaixo, e eu só precisei então fazer esse recorte final manualmente para que a nossa ligação ficasse pronta. Ligação de viga com viga, nós temos mais uma que nós vamos ver nessa aula, que é a 184, que ela é um pouquinho diferente dessa, como eu já tinha falado antes, porque essa aqui eu tenho os parafusos saindo para o lado de fora dessa viga. A 184 ela vai ter esses parafusos pelo lado de dentro, né? Então ela tem uma pequena diferença, são duas ligações de single plate, mas elas podem ser necessárias ou uma ou outra, dependendo do que o nosso projeto pode estar pedindo. Então nós vamos aplicar aqui a 184. Vejam a diferença, que nesse caso aqui, em vez do recorte da viga, ele vir aqui fazer interface para o lado de fora. Se eu olhar para cá, vejam que a viga, ela foi lá dentro. Essa viga que chega, ela foi lá dentro da outra para fazer a ligação, tá? Clicando duas vezes nessa ligação, vocês vejam que aqui a configuração ela é feita da mesma forma que as outras macros, né? Eu vou arrumar aqui as tolerâncias, vou arrumar aqui o parafuso, os furo borda da ligação, a bitola do parafuso, né, a posição dele relativa ao topo da viga. E aqui eu configuro a espessura da chapa com o material, com o prefixo, né. Se eu precisar de uma chapa no outro lado, assim como essa 185, também eu posso estar colocando uma chapa do outro lado aqui, né, eu mudo de um lado para o outro, né? Então, venho aqui e coloco a espessura e o prefixo. E se for uma ligação entrando dentro de uma coluna, que eu precise fazer esses recortes aqui, então eu coloco as medidas dos recortes dessa forma. Então, é assim que nós vamos configurar essa ligação. Ela é similar a essa, praticamente igual, só muda a forma como os parafusos são lançados. Na próxima aula, nós teremos mais algumas outras ligações de viga com viga e viga com coluna. Até lá!